Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais essa aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura atômica e o meu nome é Carla, vou estar aqui com vocês ao longo desse pré-ENEM. Então, vamos começar falando aqui sobre o que é um átomo. Já pararam para pensar o que é um átomo, gente? Então, um átomo, ele é a unidade básica da matéria, ele é a menor parcela em que um elemento pode ser dividido, sem perder suas propriedades químicas, e ele também é uma partícula microscópica, que é a base da formação de tudo que existe. Então, um átomo, ele é o quê? Ele vai ali, um átomo vai formar as moléculas, essas moléculas vão formar substâncias, essas substâncias elas vão se agrupar e vão formar as organelas, que vão formar as células, que vão formar ali os tecidos, os órgãos, os sistemas, que vai formar você ali passando no ENEM. Então, basicamente, essa daí é o desenvolvimento do átomo, né? Então, do átomo até chegar em você, né? Então, só uma curiosidade, cada pessoa ela possui cerca de 7 octalhões de átomos, né? Então, é muito átomo, gente. É impossível que esses 7 octalhões de átomos não sejam capazes ali de aprender a química para passar no ENEM. Então, vamos lá falar sobre a estrutura atômica. Então, se o átomo ele forma tudo, o que forma o átomo? Então, o átomo ele é formado ali pelo núcleo, que vai ter as partículas positivas, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, são essas bolinhas que estão em amarelo com um sinal de positivo, e a gente tem as partículas neutras, que são os nêutrons. Ao redor a gente tem ali a eletrosfera, que vão ter as partículas negativas, que a gente chama de elétrons. Então aqui, ó, a gente vai ter ali uma matéria que vai formar as moléculas são formadas de átomos, os átomos vão ter os elétrons, e ali no núcleo vai ter os prótons e os nêutrons. Isso no nível atômico. No nível subatômico, a gente tem os quarks e os gluons, que ficam ali dentro dos prótons e dos nêutrons. Mas isso já é uma conversa ali para parte da química quântica, né? Então deixa isso lá para o Homem-Formiga e bora aqui só para o nível atômico. Então ali a gente vai ter quem? A gente vai ter os prótons. O que são os prótons? São as partículas fundamentais de carga positiva que vão se localizar no núcleo do átomo. E cada átomo vai possuir uma quantidade de prótons específicas. Aí a gente tem os nêutrons, que são as partículas eletricamente neutras, ou seja, elas não têm o quê? Ela não tem cargas. E por que isso é importante? Então a gente sabe que o positivo vai repelir o positivo. Então o nêutron ele serve o quê? Para estabilizar as cargas positivas dos prótons. Então ele fica ali juntamente com os prótons para ter essa função de neutralizar e estabilizar as repulsões dos prótons. Depois a gente vai ter os elétrons, né? Então os elétrons eles são partículas de massa desprezível de carga elétrica negativa. Vão se localizar ali na nuvem eletrônica, que vai circundar o núcleo dos átomos, que são chamados de eletrosfera. Então, basicamente, essa é a estrutura do nosso átomo, feito de prótons, nêutrons e elétrons. Então, aqui, ó, a gente tem um GIF, né, mostrando ali como que é um átomo. Então, ali a gente tem um núcleo, os elétrons na eletrosfera ali orbitando ao redor desse núcleo. Então agora vamos para um pensa e responde. Uma barra de ferro, ela é muito diferente de uma barra de ouro. Todo mundo concorda comigo? Né? Então a barra de ferro, ela é totalmente diferente, mas as duas são feitas de quê? São feitas de átomos. Já pararam para pensar nisso? Então o que vai fazer diferenciar uma barra de ferro e uma barra de ouro se as duas são feitas por átomos? A resposta é que o que vai diferenciar aquela barra de ferro da barra de ouro vai ser a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons. Elas vão ter o quê? Vão ter quantidades diferentes. Então, aí, como vocês podem ver, o ferro ele tem um número atômico de 26. Ele tem 26 prótons e 30 nêutrons. Já o ouro tem ali um número atômico de 79 e 118 nêutrons. Então, ele tem uma quantidade muito maior de prótons
e de nêutrons. Então, é exatamente isso que faz o quê? Com que o ferro seja completamente do ouro, a sua estrutura atômica. Agora a gente vai ver aqui rapidinho na tabela periódica, cada átomo ele tem o quê? Ele tem uma identidade. E essa identidade é baseada no quê? No número de prótons, no seu número atômico. Então, cada átomo ali, né, da tabela periódica, ele vai ter um número específico de prótons e isso vai determinar a sua posição ali na tabela periódica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o número atômico, né? Então, dentro da estrutura atômica, a gente tem um número atômico e esse número atômico ele vai corresponder ao quê? À quantidade de prótons do núcleo do átomo, que é representado pela letra Z. Então, sempre quando a gente vê ali uma letra Z, ela significa número atômico. E o número atômico, ele é igual ao número de prótons e se esse átomo estiver no seu estado nêutron, vai ser igual ao número de elétrons. Nesse nosso exemplo ali, o carbono, ele vai ter o quê? No seu núcleo, ele vai ter 6 prótons, aqui ó, e 6 nêutrons. Isso quer dizer que o seu número atômico é igual a 6. Já o seu número de massa, que é representado pela letra A, vai ser a soma do número de prótons mais a soma do número de nêutrons. Aqui no nosso exemplo, né, então a gente vai ter ali o A vai ser igual a Z mais N. Aqui no exemplo, né, nesse átomo que a gente tem aqui, ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons. Então, a gente vai ter a soma, né, do 6 mais 6, que vai ser igual a 12. Então, o número de massa desse nosso exemplo é igual a 12. E aí você deve estar se perguntando, por que a gente vai somar só o número de massa, né, o número de prótons e o número de nêutrons? Por que a gente também não soma o número de elétrons? Né, a gente não soma o número de elétrons porque o peso atômico dos elétrons é bem pequeno. Então, para equivaler um elétron, um elétron em relação ao peso do próton, a gente vai precisar de 1.326 elétrons. Né? Então, é um peso muito pequeno, né? Ele acaba sendo não utilizado ali para fazer esse cálculo. E aí aqui a gente vai ter um número de nêutrons. Então a gente já descobriu qual que são os números de prótons, o número atômico, o número de massa. E aí a gente também vai descobrir como que faz para calcular o número de nêutrons. Então o número de nêutrons, ele está o quê? Presente lá no núcleo do átomo. E a gente vai usar o quê? A subtração entre o número de massa, que é representado pela letra A, e o número atômico, que é representado pela letra Z. Aqui no nosso exemplo, a gente vai ter o número de massa igual a 11 e o número atômico igual a 7. Então, a gente faz aí o cálculo, né? N vai ser igual a menos Z, então N vai ser igual a 11 menos 7, e o número de nêutrons aí desse nosso exemplo vai ser igual a 4. Então, aqui, ó, nesse exemplo, a gente vai sempre ter o quê? A gente vai ter sempre o número atômico, ele vai ser representado em cima do nosso elemento, né, aqui do exemplo, e o número de massa vai ser representado logo abaixo. Nesse momento, agora a gente vai falar sobre a questão da formação de íons. Né? Então, quando a gente tem o nosso átomo e ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente fala que esse átomo está no seu estado neutro. Porém, quando ele perde ou quando ele ganha elétrons, ele passa a ser um íon. Né? Então, aqui a gente tem um átomo nêutron com 3 prótons e 3 elétrons. Ó, aqui. A gente vai ter 3 prótons e 3 elétrons. Isso quer dizer que ele está ali no seu estado neutro, é um átomo neutro. Porém, pode ocorrer de esse átomo ganhar elétrons, né? Então, quando ele ganha elétrons, ele vai passar a ser um íon negativo, que a gente chama de ânion. Isso ocorre quando a quantidade de prótons vai ser o quê? Vai ser menor do que a quantidade de elétrons. Então, aqui, ó, no nosso exemplo desse ânion, a gente vai ter 3 prótons e 5 elétrons. Isso quer dizer que agora ele vai ter o quê? Uma carga negativa, né? Ele fica um íon negativo. Por que negativo? Porque ele vai ter mais elétrons, que é negativo, do que
prótons, que é positivo. Então, por isso que ele fica um íon negativo, né? E quando ele fica negativo, a gente chama ele de ânion. Já quando ele perde elétrons, né? Então pode acontecer, né, através ali de ligações químicas, esse átomo perder um elétron. Então, quando ele perde ali os elétrons, ele vai ficar com um íon, ele vai se transformar num íon positivo, que a gente chama de cátion, e a quantidade de prótons vai ser maior que a quantidade de elétrons. Aqui nesse exemplo, ó, a gente tem 5 prótons, e aí a gente só vai ter 3 elétrons. Então, a quantidade de prótons vai ser maior. Isso quer dizer que ele vai ficar com uma carga positiva, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então, ele passa a ser um íon positivo, que a gente chama de cátion. Então, aqui, ó, na formação dos ânions, né, ele vai ganhar elétrons. Então, ele ganha aqui um elétron, ele tinha 3 elétrons, e aí ele ganha mais um elétron, e aí ele passa a ficar com uma quantidade de elétrons maior do que prótons. Então, como que a gente representa isso? A gente vai representar, né, aqui no nosso exemplo, como sendo o cloro 1 menos. Né? Por que 1 menos? Porque ele vai ter um elétron a mais do que o átomo no estado neutro. Então, a gente coloca aqui cloro 1 menos. E aí ele se chama ânion. Já quando ele se transforma num cátion, né, quando ele perde ali o elétron, então aqui ele está no estado neutro, um átomo neutro, né, ele vai ter a mesma quantidade ali de prótons, a mesma quantidade ele vai ter de elétrons, e aí ele perde um elétron. Então ele vai ter o quê? 3 prótons e 2 elétrons. Isso quer dizer que ele ficou com um elétron a menos. A representação química dele vai ser lítio, né? Então é o exemplo do lítio, 1 mais, né? Por que mais 1? Porque ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então ele fica, né, com essa carga 1 mais, que é chamada de cátion. Então aqui a gente tem um exemplo aqui nesse GIF, ó. Então o sódio, ele vai doar esse elétron aqui para o flúor, ficando com uma carga positiva, e o flúor com a carga negativa. Então ali, ó, doou o elétron, o sódio carga positiva, o flúor com a carga negativa. Na questão da formação dos cátions, né, quando há a doação de elétrons, a gente precisa se atentar aqui como vai ficar representado, né, a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons. Então aqui, ó, a gente tem o sódio, né, ele vai estar com 11 prótons e 11 elétrons. Então a gente olha aqui na eletrosfera, cada uma dessas bolinhas, ela representa um elétron. Então ela tem aqui ao todo 11 elétrons. E aí ele vai o quê? Ele vai doar um elétron. Então ele perdeu esse elétron e agora ele vai ficar só com 10 elétrons. Né? Então a gente acha que pelo fato, né, do sódio estar 1 mais, a gente vai somar a quantidade de elétrons. Pelo contrário, tá, gente? Tem que ficar muito esperto nessa questão da quantidade de elétrons quando forma um cátion. Embora ele esteja aqui com a carga 1 positivo, ele quer dizer que ele perdeu o elétron. Então, ele tinha 11 elétrons e agora ele vai ficar com 10 elétrons. Já em relação aos ânions, é o oposto. Né? Então, aqui ele tinha o quê? Ele tinha 9 prótons e 9 elétrons. Então, cada uma dessas bolinhas em azul é um elétron e ele ganhou mais um elétron. Então, ele recebeu ali um elétron e ele se transformou num ânion. Então, ele vai ter agora o quê? Um elétron a mais. Então, aqui antes, no estado neutro, ele tinha o quê? 9 elétrons. Então, como ele ganhou aqui o elétron, ele passa a ter 10 elétrons. Só que a representação dele fica sendo menos 1. Né? Então, menos 1 é porque ele vai ter um elétron a mais. Então, fiquem bem atentos aí nas questões quando pede essa questão dos cátions e dos ânions e a quantidade de elétrons que eles vão ter. Então, aqui, ó, só para relembrar, perdeu elétron, ele vira um cátion positivo,
ganhou o elétron, ele fica um ânion negativo. Aqui é a mesma coisa em relação à carga de número de elétrons. Então, antes ele tinha aqui só 1, ele perdeu, ele passou a ter 0 elétrons. Aqui ele ganhou, passou a ter 2 elétrons. Aqui a gente tem uma tabelinha de ânions, tabelinha de cátions. Em um outro momento, né, a gente vai falar bastante sobre essas tabelas, tá bom, gente? Agora a gente vai falar a respeito dos isótopos. Então, dentro dessa parte da estrutura atômica, a gente tem os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos. A gente vai ver um pouquinho a respeito de cada um. Então, o que são os isótopos? Então, os isótopos vão ser os átomos de um mesmo elemento químico que vão possuir o quê? O mesmo número atômico. Então, a gente já tem aqui o P destacado porque é o número de prótons, né? O número atômico é igual ao número de prótons, por isso que é isótopos. Então, sempre lembrem aí do P, né, de isótopos, é o número atômico, ou seja, o número de prótons. Então, vai ser o mesmo elemento químico que vai possuir o mesmo número atômico, mas vai ter o quê? Vai ter um número de massa diferente, que é representado pela letra A, e também o número de nêutrons, que vai ser diferente. Olha aqui no exemplo. Então, a gente vai ter a molécula do hidrogênio, o átomo de hidrogênio, e ele pode estar presente na natureza como monotério, quando ele vai ter o número de massa igual a 1 e o número de nêutrons igual a 0. Né? Então, aqui a gente pode ver que os 3 tipos de hidrogênio, hidrogênio 1, hidrogênio 2 e o hidrogênio 3, todos eles vão ter o mesmo número atômico. O número atômico deles é igual a 1. Então, todos eles vão ter um próton. Só que o que vai diferenciar entre eles vai ser a quantidade de nêutrons. Então, nesse primeiro exemplo do hidrogênio 1, ele não tem nenhum nêutron, ele tem o nêutron dele é igual a 0. E, consequentemente, o número de massa vai ser igual a 1, porque o número atômico mais o número de massa, o número de nêutrons é igual ao número de massa. Já aqui no exemplo do hidrogênio 2, né, ele vai ter um nêutron, então ele vai ter um próton e um nêutron, então 1 mais 1 vai ser igual ao número de massa, que vai ser igual a 2. E o tritério, ele vai ter 2 nêutrons. Então, a gente tem aqui o número de nêutrons igual a 2, que vai somar o número atômico, e a gente encontra o quê? O número de massa, que é igual a 3. Então, no caso dos isótopos, sempre vai ser o quê? Sempre vai ser o mesmo elemento químico. Então, aqui a gente tem 3 formas de hidrogênios que são encontrados ali na natureza. Só que eles vão se diferir pelo número de nêutrons. Então, quando isso acontece, a gente chama de isótopos. Já os isóbaros, eles vão ter o quê? O mesmo número de massa, né? Então, o A vai ser igual. O que vai diferenciar vai ser o número atômico, o número de elétrons e o número de nêutrons. Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? Então, é isóbaros, né? Então, a gente tem um A aqui destacado porque é o número de massa, né? O número de massa, ele é representado pela letra A. Então, aqui, ó, a gente vai ter o cálcio e o potássio. Ambos vão ter o quê? O número de massa igual a 40. Então, os dois têm aqui o número de massa 40. Só que o número atômico do cálcio é 20 e o número de nêutrons é 20. Então, para a gente encontrar o número de massa, a gente vai somar o número de nêutrons mais o número atômico. Então, 20 mais 20 vai ser igual a 40, que é o número de massa do cálcio. Já no caso do potássio, a gente vai ter o número atômico igual a 19 e o número de nêutrons igual a 21. Então, 21 mais 19, a gente vai também ter um número de massa igual a 40. Então, são elementos químicos, né? São átomos diferentes, porém vão ter o quê? O mesmo número de massa. Então, esses daí são os isóbaros. Aí, depois a gente tem os isótonos, que vai ter o quê? Vai ter a mesma quantidade de nêutrons. O número de nêutrons vai ser igual. Então, isótonos, N igual. Mas vai se diferenciar no quê? No número atômico, no número de massa e no número de elétrons. Então, a gente tem aqui um outro exemplo, né? A gente vai ter o cálcio e o cloro.
Então aqui, ó, eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Então aqui o número de nêutrons dele é igual a 20, tanto do cálcio quanto do cloro. Então aqui para a gente saber, a gente vai fazer aqui o cálculo, né? Então o número de nêutrons vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons. Então do cálcio vai ser o quê? Vai ser ali 40 menos 20, que vai dar 20, e o número do cloro vai ser 37 menos 17, que também vai ser igual a 20. Né? Então eles têm ali um número de massa, um número atômico diferentes, porém o número de nêutrons é igual. E por último, a gente vai ter os isoeletrônicos. Então nos isoeletrônicos a gente vai ter o número de elétrons iguais, porém o número atômico, o número de massa e o número de nêutrons vai ser diferente. Como que a gente vai fazer isso? Presta atenção aqui. Então aqui nos isoeletrônicos tem a ver com os elétrons. Então nesse caso, os elétrons são iguais. Né? Então a gente tem o sódio, o oxigênio e o neônio. Né? Então aqui o sódio, ele vai ter o quê? Um número atômico igual a 11. Porém, ele tem o quê? Uma carga positiva. Essa carga positiva quer dizer o quê? Que ele perdeu um elétron. Né? Então aqui, ó, o número de elétrons dele vai ser o quê? Vai ser 11, né? Que o número de elétrons vai ser igual ao número atômico. Então vai ser 11 menos 1, que foi a quantidade de elétrons que ele perdeu. Então, 11 menos 1 vai ser igual a 10. O oxigênio, ele tem uma carga atômica, né? Um número atômico igual a 8, porém ele perdeu o quê? Ele ganhou o quê? 2 elétrons, né? Então, a gente tem a representação de 2 menos, isso quer dizer que ele ganhou elétrons. Então, a gente vai somar 8 mais 2, que vai ser igual a 10, né? Então, tanto o sódio quanto o oxigênio e o neônio, que já tinha o quê? O número atômico igual a 10, ele não ganhou nem perdeu elétrons, então o número de elétrons dele é igual a 10. Isso quer dizer que eles são isoeletrônicos. Agora vamos aqui para uma questãozinha de Enem. Então vamos treinar essa habilidade que a gente aprendeu a respeito dos isótonos, isóbaros, isótopos e isoeletrônicos. Aqui na nossa questão, a gente tem uma tabela e aí a gente tem que preencher essa tabela ali com as informações. Então aqui, ó, essa partícula A, ela vai ter o quê? Ela vai ter, a gente quer saber aqui o número atômico. Então o número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons. Então aqui é 83, o nosso número atômico é 83. Aí a gente precisa calcular o número de massa. Então, para calcular o número de massa, a gente vai pegar o número atômico e vai somar ao número de nêutrons. Então, a gente vai somar aqui 83 mais 126, que vai ser igual a 209. Na partícula D, ele também quer descobrir qual que é o número de Z, qual que é o número atômico. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que vai ser igual a 55. E aí ele quer saber aqui o número de nêutrons. Então, para calcular o número de nêutrons, a gente vai fazer a subtração do número de massa pelo o número atômico. Então, 133 menos 55 é igual a 78. A partícula E, né, quer saber o número de prótons. O número de prótons é igual ao número atômico. Então, aqui vai ser 16. E para calcular o número de massa, a gente vai somar o número de nêutrons mais o número de prótons. Então, 16 mais 16 é igual a 32. Na partícula G, né, a gente quer saber o número atômico, que é igual ao número de prótons, então vai ser 56. E aqui o número de nêutrons, a gente vai fazer a subtração. Então, a gente pega o número de massa, 137, menos 56, e o número de nêutrons vai ser igual a 81. Nessa nossa última partícula, a partícula G, ela quer saber o número de prótons. Então, aqui o número de Z é igual a 55, o número de prótons vai ser igual a 55. Pronto, já fizemos a primeira parte aqui dessa nossa questão. Preenchemos o quadro. Agora a gente precisa falar, né, quais são, respectivamente, isótopos e quais são os isóbaros. Então, relembrando, isótopos são o quê? São átomos que possuem o mesmo número de prótons.
Então, a gente vai olhar aqui, né, o número de prótons e vai ver quais são as partículas que possuem o mesmo número de prótons. Então, podem dar uma olhada aí, acho que está bem fácil de visualizar agora, né? Então, a gente vai ter aqui a partícula D e a partícula J, né? Ambas vão ter o quê? 55, né, como o número de prótons ou o número atômico. Então, a gente já sabe que a D e a J é o quê? Que elas são isótopas. Agora, a gente precisa descobrir quais são as partículas que são isóbaros. Então, os isóbaros são aqueles que têm o quê? O mesmo número de massa. Só dá uma olhadinha aqui, ó, 137, 137. Então, os isóbaros vão ser a partícula G e a partícula J. Então, a resposta correta aqui para a nossa questão é a letra A. Vamos só para mais uma questão aqui, gente. Então, fala assim, segundo os dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatamente 99,759% de, aqui a gente vai ter o oxigênio, com o número de massa 16, porém o número atômico igual a 8. Aí a gente tem 0,037% de átomos de oxigênio, né, com o número atômico de 8, mais a massa 17, e 0,204% de oxigênio, no qual ele vai ter o quê? Número atômico de 8, mais a massa igual a 18. Então, aqui a gente tem oxigênio com o número de massa 16, aqui 17, e aqui o número de massa igual a 18. Diante dessa constatação, pode-se afirmar que essas três fórmulas naturais de oxigênio, elas vão constituir de átomos que entre si vão ser o quê, gente? Pensa aí, vou dar aí alguns segundos para vocês pensarem. Então, elas vão ter o quê? Qual que vai ser o constituinte dos átomos, né? Então, quando eles possuem esse mesmo aqui, ó, esse mesmo número atômico, isso quer dizer que ele é o quê, gente? O número atômico, ele é representado pela letra Z, mas ele quer o quê? Ele significa a mesma quantidade de prótons. Então, a resposta correta aqui é isótopos, né? Então, aqui a gente tem o oxigênio 16, o oxigênio 17 e o oxigênio 18. Né? Então, o que vai diferenciar entre eles? Vai ser o número de nêutrons. Então, o oxigênio 16, ele vai ter uma quantidade de nêutrons igual a 8. O oxigênio 17 vai ter uma quantidade de nêutrons igual a 9. E o oxigênio 18 vai ter uma quantidade de nêutrons igual a 10. Então, isso que vai diferenciar ali um oxigênio do outro. Então, estamos finalizando aqui mais uma aula. E aí, só para a gente relembrar tudo que a gente estudou. A gente começou ali falando da estrutura dos átomos, né? Falando ali que eles têm no núcleo, eles vão ter os prótons e os nêutrons. Ao redor ali do núcleo, né, a gente vai ter os elétrons, né, circundando esse átomo. Depois a gente falou a respeito, né, do cálculo para descobrir o número de massa, o número de nêutrons, né, e o Z, que significa o número de prótons. Depois a gente falou ali da formação dos íons, né? Então, quando esse átomo ele ganha elétrons, ele vira um ânion, né, negativo, e quando ele perde elétrons, ele vira um cátion, né? Vai ter uma carga positiva, porque ele perdeu elétrons. E agora, por último, a gente falou sobre isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Então, muito obrigada por mais essa aula, por vocês estarem aqui junto comigo. Acessem a plataforma Eduque para mais informações. Um abraço e até a próxima aula.